Bom, vamos lá. Meu nome é Tafarel Lousada, eu sou do projeto Visão de Palco, tá? Esse projeto aí que surgiu pra gente realmente fazer uma coisa que eu acho super interessante, que são poucas as situações que a gente vê hoje no mercado da música em geral, que é basicamente levantar a bandeira da música e levar informações para vocês, tá? O que esse projeto Visão de Palco faz? Ele foca muito no que eu chamo de marketing musical, que é basicamente o marketing para os músicos através das redes sociais. E aqui a gente vai destrinchar como que funciona isso no geral, tá? Mas assim, é basicamente levar a informação para vocês, não só especificamente da música, né? Do tocar, da melodia, de instrumento, de notas musicais, mas muito focado na parte do marketing, na visibilidade, na criação, na evolução dessa divulgação da galera, beleza? Então é um pouquinho disso aí. Bom, vamos lá. Eu queria deixar bem claro para vocês aqui que a gente tem trabalhado o tempo todo algo que provavelmente trouxe todos vocês até aqui, que é o que a gente chama da nossa, que a gente chama ali da divulgação principal do conteúdo, né? E a gente fala assim, o tema dessa aula é o seguinte: como lotar a sua agenda e dobrar o seu cachê em 60 dias. E aí muita gente pergunta assim, pô, mas parece ser bom demais em 60 dias. Eu já toco há 10 anos, 5 anos e pô, não tive essa facilidade até hoje, não consegui. Realmente, assim, parece até que é algo bom demais, né? Tipo, aquela história do é bom demais pra ser verdade. Realmente parece, só que é o seguinte, primeiro que não é nada fácil, primeiro que você não vai fazer isso da noite pro dia, primeiro que isso não vai acontecer simplesmente com 60 dias você vai lotar a sua agenda, tem toda uma estrutura, tem todo, na verdade, assim, um estudo, tem toda uma aplicação, tá? Só que essa aplicação, ela é basicamente 50% eu passo para vocês e 50% são vocês. Então basicamente é o seguinte, desses 100% eu entrego para vocês 50% do meu melhor conteúdo, da melhor informação, só que vocês têm que colocar em prática. Porque se não colocar em prática não tem resultado, né? Então assim, aí realmente não existe milagre, né? Algumas pessoas, é milagre. Não, não é milagre, não tem milagre, tem trabalho, tem dedicação, tem estudo. Eu, por exemplo, já estou fazendo isso há quase um ano e assim, a gente aprende o tempo inteiro. Então realmente não tem milagre, é muito estudo, muita dedicação, né? Por exemplo, eu tenho todos os últimos dias aí até 3, 4 da manhã dando pega aí para estar aprendendo cada vez mais e trazendo conteúdo para vocês. Então realmente não há sucesso sem dedicação, sem empenho. Não vai cair do céu, não vai ter uma fórmula mágica que você vai clicar e falar assim, beleza, lotei minha agenda. Realmente não vai acontecer assim, tá? Isso aí eu quero deixar bem claro para vocês. Se alguém veio aqui e esperava isso, cara, fica à vontade, pode dar um cliquezinho aí, fechar o botão do canal, do YouTube e fazer o que você tinha que estar fazendo. Porque assim, não é isso que você vai encontrar aqui. Não tem mágica, tem que ter dedicação. Você vai ter que se envolver, você vai ter que meter a mão, você vai ter que fazer uma série de coisas que realmente vão colocar você aí sim num determinado estágio. Depois que você concluir toda essa base, depois que você concluir toda a parte estrutural, aí você vai começar a colher. Como é, na verdade, todo negócio, né? Quando você faz uma faculdade, você faz um curso, você não tende a colher os frutos daquilo ali já no primeiro mês, primeiro semestre. Você fica 4 anos para ver se vai arrumar um emprego, para ver se de repente aquilo vai te gerar algum conhecimento, algum retorno. Não é imediato, né? E tem muita dedicação aí para cima disso, beleza? E aí eu queria falar para vocês um pouquinho do seguinte, que a gente chama hoje assim de plausibilidade, que é basicamente o seguinte, só para vocês entenderem, né? Na média, e aí é claro que depende do músico, depende da região, depende de uma série de coisas, o músico tem uma média, um cachê médio de R$350, né? Por evento. E aí é claro que se você tem uma banda, né? Eu cobro 2.000, eu cobro R$1.000, eu cobro 5.000, eu cobro 10.000, né? Divide para a banda, mas eu estou fazendo uma média de cachê ali individual, tá? Pode ser que uns recebam mais, pode ser que outros recebam menos. É mais ou menos uma média do que eu entendo aí pelo nível de expertise que eu tenho aí, com mais de 20 anos, por exemplo, de carreira aí na música também. Beleza? Normalmente a galera toca sexta, sábado, domingo, são os dias principais que rolam mais eventos, que tem mais, justamente tem mais disponibilidade, né, de casas abertas para estar contratando a gente para fazer os eventos, tá? E se nós fizéssemos uma conta básica, né, se você tocar aí basicamente, se você tocar todas as semanas, as 4 semanas do mês, você teria uma média de 10 a 12 shows. Isso geraria mais ou menos um ganho, para 10 shows, por exemplo, né, ou seja, 350 vezes 10, você teria um ganho de R$3.500. Para algumas pessoas isso pode ser muito, para algumas pessoas isso pode ser pouco, muito pouco, né? Só que é o seguinte, eu tenho certeza que muitos trabalhadores, inclusive, né, ou não ganham isso, ou
de repente não estão nem próximo disso. Tá? E eu sei que tem muita gente aqui, porque no momento que a gente está se conectando, eu estou falando com um músico que é basicamente assim, não é o cara que já tem uma estrutura, que já faz shows a nível nacional, o cara que já está tocando a nível Brasil inteiro, rodando cidade. Normalmente não é essa galera que está aqui. Tá? Então assim, então a gente está falando dos músicos que na maioria das vezes o cara ou largou a música porque infelizmente não conseguiu se sustentar com a música, tá? E aí depois de um determinado tempo teve que trabalhar, teve que buscar uma outra fonte de renda, ou o músico que hoje trabalha de dia, né, trabalha de segunda a sexta, de segunda a sábado, mas não larga a música e além de tirar ali como uma segunda fonte de renda o seu ganho, né, ele também não quer largar aquilo que ele ama e que ele gostaria só de fazer aquilo, ou até uma galera que hoje já vive só da música, que toca, mas gostaria, por exemplo, de ter mais eventos, mais shows, de melhorar, né, de valorizar o seu cachê, por exemplo. A gente está falando dessa galera. Eu acredito que é essa galera que se conectou com o nosso projeto de Visão de Palco, é essa galera que provavelmente vai estar aqui inteirando com a gente, beleza? Então por isso que eu estou trazendo esses números para vocês. É claro que além disso você também pode ter ali uma média de... Você pode tocar mais de uma vez por final de semana, você pode ter um show de tarde, por exemplo, no sábado, e um show à noite, né? Você pode fechar eventos durante a semana. Só que qual o maior problema dos músicos? É a falta dessa previsibilidade. Né? Ou seja, se eu tivesse um ganho mais ou menos, por exemplo, de 3.500 a 5.000, eu tenho certeza que muitos que trabalham e tocam optariam só por tocar, porque ele teria mais tempo, focaria mais e aí ele arrumaria mais eventos, mais shows, né? Só que infelizmente não existe essa previsão. Eu não tenho certeza se eu vou fazer 10 shows todo mês, eu vou fazer 12 shows todo mês, se eu vou ganhar 3.000, 4.000, 5.000 todo mês. Se eu tivesse essa certeza, beleza, eu largaria e viveria só da música. Tá? Só para vocês terem uma ideia de como funcionaria um pouco disso. Tá? E aí eu quero contar um pouquinho para vocês da minha história, só para vocês entenderem, né? E aí eu não tenho dúvida nenhuma que eu sou um pouco como vocês, ou muito parecido. Tá? Porque assim, quando a gente começou a tocar, né, e no meu caso em 1997, basicamente nós só queríamos viver da música, né? Ainda era muito novo, né? Então a gente, de certa forma, queria estar tocando, né? E a gente brincava que a gente tocava por um copo d'água, porque tinha uma festa da amiguinha ali, a gente ia tocava. Tinha a festa da tia-avó, a gente montava a estrutura, montava a bateria e tocava. E isso que era bacana, né? Só que a gente queria realmente ter uma agenda maior, né? Fazer mais eventos. Às vezes você tocava uma vez por mês, a cada 2 meses, né? 2 vezes por mês. Não tinha ali isso bem lá no início também. Entendeu? E aí foi quando, em 1997, que eu conheci uma galera na escola, e era engraçado, porque assim, tinha um teclado, tinha um tecladista, que ele inclusive tá aí com a gente, o Will, que ele só tocava Ayrton Senna, né? Era aquele tema do Ayrton Senna, ele tocava aquilo no teclado e eu achava aquilo o máximo, né? Nossa, eu não tocava nada, não tocava um instrumento. Só que aquilo parecia o máximo pra mim, né? E realmente era na ocasião. Só que assim, a gente, apesar de já ter feito grandes eventos, já ter tocado em inúmeros eventos, começou a chegar a um determinado estágio, que aí a gente já tinha feito muita estrada, né? A gente já tinha tocado, já tinha rodado bastante. Eu comecei a entender que assim, a gente tinha uma dificuldade de conseguir uma base, uma quantidade de shows que fosse sustentar profissionalmente o nosso negócio musical. Né? Esse foi o principal tópico, assim, que chegou num determinado momento que eu imaginei, tá, beleza, e agora? A gente não consegue lotar a agenda, não consegue viver disso e vai ter que fazer alguma outra coisa. Né? E foi aí que, assim, de certa forma, eu entendi que assim, tanto eu quanto os músicos, a gente não tinha uma certa preocupação que era com o quê? Com a parte da divulgação, com a parte de se projetar, não só a nível local, a nível regional, a gente não tinha uma visibilidade. É claro que lá, há muitos anos atrás, nós não tínhamos literalmente a internet, né, para fazer o que nós estamos fazendo aqui. Eu, por exemplo, estou aqui no Rio de Janeiro, já vi que tem uma galera, cada um de um estado aí do Brasil, e a gente está se comunicando, está trocando ideia. Nós não tínhamos isso há 20 anos atrás, por exemplo. Nós não tínhamos essa facilidade. Então como é que funcionava uma divulgação do dia a dia da galera? Era no boca a boca, era no toca aqui, e aí é indicado e toca ali, entendeu? Isso é basicamente assim como funciona, né? E ainda funciona até hoje, tá? Só que com pouca eficiência. Tá? E aí, assim, depois de entender um pouquinho disso, que um grande gargalo estava no saber se divulgar, se projetar, fazer com que o seu trabalho amplificasse e chegasse para muito mais pessoas, eu resolvi cair a fundo e estudar, para entender basicamente o que eu precisaria para fazer com que a divulgação começasse a projetar e gerar mais visibilidade.
beleza? E automaticamente, fazendo isso, eu já conseguiria gerar para mim um sustento, algo que eu conseguisse realmente ali tá de alguma forma me projetando e fazendo com que aquilo passasse a me sustentar só tocando. Beleza? Bom, e aí é o seguinte, o que normalmente é comum, o que os músicos tendem a fazer, né? Assim, os músicos na maioria das vezes estudam, né? Eu tinha uma época da minha vida que eu estudava muito, mas muito. Cheguei a fazer, pra você ter uma ideia, eu cheguei a estudar canto coral, teoria musical, percussão, fiz o Music Fabric, que era montagem de instrumentos, né? Eu montei um garrafômetro, por exemplo, tinha xilofone, cada um montava um instrumento lá, isso foi na UERJ, aqui no Rio, né? Lá no Maracanã. E aí, assim, tinha uma época da minha vida que eu estudava pelo menos uns 3 a 4 a 5 cursos simultâneos de música, né? Cheguei a participar até de canto coral, em geral, né? Porque era o que eu entendia que era aquilo ali que poderia, sei lá, em alguma ocasião me projetar profissionalmente, né? Só que isso, alguns anos atrás, eu lembro que na época das Torres Gêmeas eu estava dentro da UERJ estudando, quando teve aquele problema. Então, assim, na maioria das vezes os músicos fazem isso, eles estudam, né, tocam, procuram ser melhor, só que eles acham que é só isso que vai garantir o seu sucesso profissional por longa data, né? Foi o que eu falei um pouquinho, o cara pode ser muito bom, mas que adianta ele ser muito bom dentro do quarto dele? Se ele não está no palco, ou seja, tá bom, beleza, ele está no palco, mas ele está no palco e qual é a visibilidade dele? 100 pessoas, 1000 pessoas, 10 mil pessoas? Que sejam 10 mil pessoas, que é um puta público. Mas dessas 10 mil pessoas ele vai ficar só naquela região, só naquele local, só no bairro, cidade? E a internet está aí para não te limitar a isso. Uma prova viva disso é o que nós estamos fazendo nesse momento, beleza? Só para vocês terem uma noção. Tá? Só que o grande lance é que nós fazemos isso porque a gente ama, cara. E quando a gente envolve um pouco do sentimento, né? E aí todo mundo começa normalmente na música assim, né? Tocando, né? E a gente faz isso porque a gente ama, só que a gente esquece do lado profissional. Quando a gente tende a colocar muito a emoção dentro de qualquer negócio, a gente esquece do lado profissional. E aí você vai lá, toca naquele lugar, pô, um exemplo, chegou lá para dar um exemplo hipotético, tá? Chegou para tocar num barzinho para ganhar 20 reais, vou dar um exemplo. Pô, tocou lá 3 horas, 4 horas, aí quando tu saiu, desmonta a bateria, aquele cansaço, aí, pô, tu vê 20 pau, velho. Aí tu fala assim, só que não é os 20 reais que te motiva, é aquilo que você ama. Só que chega um determinado momento, eu falei um exemplo bem lá embaixo, para vocês, né, para vocês terem uma ideia, que chega uma hora que o que a gente ama e a emoção não pode tomar conta do profissionalismo. Sabe por quê? Se você não conseguir fazer o seu trabalho ser valorizado, vai chegar uma hora que você não vai, infelizmente você não vai poder fazer com que aquilo que você tem de melhor ser levado para o público. Que aí você vai chegar uma hora que se você for tocar todo o show por 20 reais, você não consegue se manter. Aí você vai ter que arrumar um trabalho e não vai conseguir tá na música, né, cara? Aí o cara fala assim, cara, perdemos um excelente músico, porque infelizmente, e aí perde, né? O mundo perde isso, né? As pessoas perdem isso, infelizmente, né? O próprio público perde esse teu dom que você tinha, só que infelizmente, por a gente não saber se valorizar, se projetar, gera um pouquinho disso. E aí é diferenciar um pouquinho, tirar um pouquinho do amor, tirar um pouquinho da emoção e colocar um pouquinho mais de profissionalismo dentro da operação. E o que normalmente não é tão eficiente para a galera, né? O que eu entendo que não funcione, funciona, mas não tem uma eficiência assim tão ágil, né? Os músicos normalmente, eles assim, não se preocupam em gerar essa visibilidade, essa escala de visibilidade. E a gente se divulga como há 20 anos atrás, né? Como é que funcionava, por exemplo, como há 20 anos atrás. A gente usava, eu lembro que a gente já chegou a montar eventos nossos, né? A gente fazia eventos, fechava um local, e aí a gente pegava de tudo, né? Desde de fechar a casa até tocar, né? Ou até a bilheteria, quem ia ser o segurança, quem ia ficar responsável pela parte da bilheteria, tudo isso. Então a gente produzia o evento todo, dava lá o nome do evento, botava a nossa banda e a gente produzia tudo. Então como é que funcionava a divulgação naquela ocasião pra gente? A gente usava fly, lambi-lambi, faixa, né? Outdoor. Na ocasião a gente não tinha cacife para bancar outdoor, mas poderia ter todas essas formas aí. E aí a gente usava esses modelos de divulgação, que era basicamente isso que na época proporcionava. E era isso que de certa forma trazia. E a gente chegava, né, tinha uma limitação, claro, de público, e a gente já chegou a lotar algumas casas só com o nosso próprio evento. Tá? E que não tem nada demais. Só que o problema dessa divulgação, hoje em dia, ela é uma divulgação muito generalista. O que eu quero dizer com isso?
ela atinge um público muito grande, mas não atinge um público exato e específico. Tá? Vou exemplificar para vocês. Vamos lá, você optou ou teve cacique de alguma forma, ou você foi tocar um evento e eles fizeram uma divulgação de TV aberta. E aí eles vão chegar a projetar isso para 100 mil pessoas, né? É claro que a TV tem uma média de audiência, né? Nos picos que ela vai passar a sua propaganda, e eles te cobram por isso. Beleza, você foi lá e divulgou para 100 mil pessoas um show seu de rock, por exemplo. Dessas 100 mil pessoas que chegou esse comercial, esse comunicado, somente 40 mil pessoas curtem o rock. Então, você divulgou para 100 mil, mas somente em 40 tem o seu perfil, seu estilo, né? Curte o seu estilo. Dessas 40 mil pessoas, somente 20 moram próximo, porque a divulgação foi muito mais ampla, envolve uma outra cidade, um outro bairro, e a pessoa não vai se... Claro que se for um artista nacional a nível conhecido, né, nível Brasil, por exemplo, as pessoas até saem de uma cidade para outra, mas não é o que a gente está se comunicando aqui, não é a maior realidade da galera aqui, entendeu? E aí você só tem 20 mil, dos 100 mil você reduziu para 20 mil pessoas. Dessas 20 mil pessoas, só 10 puderam realmente pagar o seu show. Dessas 10 mil pessoas, que realmente era o teu público-alvo, que são quem? Das 100 mil pessoas, na verdade, foi saindo. E aí você ficou com um cara que tem a ver com o estilo musical, que curte, tem o cara que tem a proximidade da região para ir seu show, e o cara que tem disponibilidade financeira, de repente, para ir lá e pagar. E aí, porventura, você não vendeu isso para todo mundo, converteu 2%, você vendeu para 2 mil pessoas o ingresso e botou uma casa lá com 2 mil pessoas. Beleza, tá ótimo. Qual é o grande lance disso? Você investiu muito, porque você teve que investir para chegar a 100 mil pessoas, tá? Só que na verdade o teu público-alvo, o teu público em potencial eram somente 10 mil pessoas. Então quando eu falo da falta de eficiência, é justamente isso. E essa divulgação generalista, a televisão é assim, por exemplo. Se você for lá e bota o teu comercial lá no Faustão, por exemplo, esse próprio exemplo, né, de um show de rock em um determinado local no Rio de Janeiro, tá, numa casa grande, cara, tá o Brasil inteiro. Só que eles cobraram para divulgar a nível Brasil. Só que dificilmente você vai atrair o público do Brasil inteiro. Então é só o Rio de Janeiro que vai lá te ver. E além disso, além de ser só o Rio de Janeiro, é o público que gosta daquele estilo musical. Só que para você divulgar, você teve que pagar para 100 mil pessoas, você teve que pagar para atingir o Brasil inteiro. Então é uma divulgação que você não consegue ser muito específico, focado realmente naquele público que te conhece ou que de alguma forma se identifica com o seu trabalho. Entendeu? Só para vocês entenderem, e aí você gasta muito dinheiro, você investe pesado, e o retorno disso não é um retorno, como é que eu vou dizer? Não chega a ser um retorno mais palpável, que você consegue medir, entendeu? E o mercado da música, além dele mudar, a gente tem que fazer essas adaptações, que é justamente essa adaptação do seguinte, tá, e aí, funciona? Eu tenho que divulgar para esse nível todo de pessoas para conseguir 2 mil pessoas? Quanto eu gastei para isso? Em algumas ocasiões, isso até funciona, mas é um pouco mais lento. Não tem a mesma agilidade se você chegasse diretamente no público ali específico, beleza? Bom, e aí eu quero falar para vocês agora o seguinte. Todo esse contexto do projeto do Visão de Palco, ele tem... Agora a gente vai entrar para a parte do conteúdo, né, para a parte que realmente envolve a parte do encenamento em geral, né, para vocês. E a gente divide isso em 3 pilares, tá? E o primeiro pilar é o seguinte, é o conteúdo, que são basicamente as gravações e as publicações dos eventos, né? A estrutura do Visão de Palco é feita em 3 pilares, essa é a primeira delas, conteúdo, que é igual à gravação e a publicação dos eventos. E aí nós vamos destrinchar o que significa isso. A segunda é a criação de lista, que é basicamente uma rede de contato dos seus contratantes, tá? E a terceira é o lançamento. O lançamento nada mais é do que a abertura da sua agenda de show, tá? Só para vocês entenderem como é que funciona isso. E aí eu vou passar para você passo a passo. Vamos no primeiro, que a gente fala do conteúdo. Quando a gente chama de conteúdo, a gente fala basicamente da gravação e publicação de seus eventos. Primeiro ponto, no momento que você vai para um evento e você faz o registro de todo e qualquer material seu, visual, através de gravação, através de foto, através de live, através de comentários, você já começa a gerar o principal, você começa a produzir um material de visibilidade. Tá? E esse material de visibilidade, você pode usar ele em N situações. Se você foi lá, gravou o seu show, postou ele dentro de uma plataforma digital ou em várias plataformas digitais, e o cara de alguma forma
foi lá, um contratante foi lá e viu o seu show, ele já sabe qual é o seu estilo, o que você toca, como é que é a sua interação com a galera durante o próprio show, como é que realmente como é que é a presença de palco dessa banda. Mais uma vez, ele não pensa, mas ele é um contratante, ele já viu basicamente 100%, ele só não está presencial, que é claro que é diferente você assistir do que ser presencial. Mas ele já viu tudo que ele precisava. Imagina que o cara tem uma casa de sertanejo e a tua proposta é, por exemplo, funk, né? Viajando aqui. Cara, se o cara viu você, se interessou, se contratou, mas quando chegar lá, ele vai ver que não tem nada a ver com o estilo musical que ele quer produzir. Então essa é a primeira base para ele te achar, a primeira base para ele se conectar com você. Cara, eu quero um camarada que toque, de repente, forró. Então beleza, eu vou... Se eu vi que esse cara já toca forró, fica mais fácil de identificar. Esse é o primeiro ponto. E a importância de você produzir esse material, tá? Então a gente parece que é pequeno e bobo, mas não é. Porque é isso que vai fazer com que os contratantes já se identifiquem com você. E isso eu estou falando tudo a nível de internet, a nível de divulgação, a nível de criar visibilidade, tá? De ampliar essa visibilidade, inclusive a nível Brasil, pelo menos. Tá? Bom, o segundo ponto é o seguinte. A divulgação do seu material, ele pode ser autoral, pode ser cover, e aí você já está colocando isso, tá? Você gera uma conexão e interação com o seu público. Cara, eu tenho pontuado para uma galera, e eu já gravei alguns vídeos falando um pouquinho sobre isso, e alguns têm até feito, de você, no meio do seu show, cara, faz uma live e convida essa galera para estar te seguindo. Olha só que parada interessante. Você está no meio do seu show, você vai simplesmente acessa, por exemplo, um Instagram, que é uma ferramenta bem prática, para você estar fazendo isso, faz uma live naquele momento, avisa a galera que você está fazendo uma live e olha só como você consegue aí, por exemplo, sei lá, no mínimo 10 seguidores ali em 2 minutos. Separa tudo num momento entre o intervalo de uma música ou outra, fala galera, nós estamos ao vivo aqui fazendo uma live, tá? E eu preciso que vocês façam o seguinte, eu vou sortear, vocês vão fazer um pedido de uma música pelos comentários da live. Igual vocês estão fazendo aqui agora, deixa eu até dar mais uma olhada que eu fico meio curioso. Igual vocês estão fazendo aqui agora, os comentários, o que acontece? Galera, nós estamos ao vivo, vocês vão fazer comentário através da live, tá? E vocês vão pedir uma música, eu vou escolher uma música de vocês para estar tocando. Vou escolher alguém, né, pedir uma música. E aí você pode fazer o seguinte, cara, nada que interrompa, nada que atrapalhe, por exemplo, o seu desempenho, o seu repertório. Porque você pode simplesmente escolher uma música ali, diferente do camarada, e sabe o que a gente está fazendo? Nós estamos digitalizando o famoso papelzinho, né? Você está tocando lá, seja em bar, seja em show, seja em palco, sempre tem alguém pedindo alguma música. E o cara vai lá e normalmente te manda um papelzinho, pelo garçom, pelo segurança, pela staff da banda, toca música tal, toca Raul, toca Legião. E aí chega o papelzinho. Cara, no momento que você faz isso, olha só que nível você já leva, de profissionalismo você ganha pro teu negócio. Primeira coisa, para a pessoa passar a fazer algum pedido, ele tem que te seguir. Então nesse momento você já ganhou seguidores, tá? E é uma forma bem fácil, sem ter que ficar comprando seguidores fake. Se você fizer isso todo show, no mínimo você consegue colocar aí 10 integrantes por cada show, tá? E aí o cara vai lá e passa a te seguir. Esse é o primeiro ponto. O segundo, ele vai fazer o comentário, ele vai pedir uma música. E aí pro fã ou pro público, isso é muito importante, porque ele vai se sentir parte integrante do show. Ele vai saber que além dele estar pedindo, de alguma forma, uma música específica, ele também está participando disso, tá? E aí você, claro, que vai entregar, a hora que você vai escolher, você vai dizer o nome, de repente chama um camarada lá no palco, para dar assim, valorização àquilo que você realmente se comprometeu. Você gera uma outra coisa que é o engajamento, cara. Toda plataforma, eles têm o que a gente chama de algoritmo, e o algoritmo então quanto mais like, quanto mais comentário, quanto mais compartilhamento, quanto mais visualizações, quanto mais coraçãozinhos, isso te ajuda a plataforma a entregar isso para outras pessoas. Elas fazem com que as outras pessoas, por exemplo, que estão em outro de repente, que não estão te vendo, que não te conhecem, ela faz com que você chegue, basicamente, para essas pessoas também. Por quê? Muitas pessoas ao mesmo tempo, em alguma ocasião, começaram a compartilhar e a plataforma entrega para mais pessoas. Então assim, você já ganhou aí, nessa ocasião, mais seguidores, você gerou valorização e participação do público, você criou o engajamento dentro da tua plataforma, e aí automaticamente isso vai chegar para mais pessoas, tá? Isso é só um exemplo básico, cara, do que a gente pode fazer de uma forma digital, né? Como é que você pode literalmente virar e fazer isso
pra galera do teu show. E aí imagina que você tá tocando, sei lá, para 1000 pessoas. Cara, se 100 pessoas fizerem isso, tu aumenta a sua base de seguidores ali em 100 assim, em 2 minutos. E aí eu sugiro que você pegue lá entre a música 5 e 6, o vocalista vai parar e vai se comunicar com o público para levar essa proposta, por exemplo. Né? Isso pode ser uma das... Isso são apenas uma das formas para vocês implementarem para a gente chegar naquela proposta inicial, que é aumentar a base, né? Conseguir mais shows e valorizar o seu cachê, entendeu? Isso seria uma delas, porque nesse público você vai ter contratantes também que podem passar a te seguir em função disso. Beleza? Bom, então vamos lá. Além disso, você pode criar... e aí você gera essa visibilidade através das plataformas, né, cara? E o interessante não é assim, eu vejo que muita gente às vezes só usa uma plataforma. Tipo, eu mexo mais no Instagram, então eu tendo a postar no Instagram e de repente compartilhar no Face, eu não coloco no YouTube. Cara, olha só que parada que vocês... talvez seja um ponto cego para vocês. Só para vocês terem uma ideia, a gente foi fazer um evento, né? Na verdade eu estava com a galera, não foi tocar, mas eu presenciei, fui com eles lá, e eles fizeram um evento no shopping. Cara, que é lugar mais eclético que uma praça de alimentação. O cara que sentou ali não sabia nem que tinha show. O cara não sabe se vai tocar forró, sertanejo, ele simplesmente sentou ali para comer um lanche, comer um hambúrguer, por exemplo. E esse cara chegou lá e ele ouviu um show e daqui a pouco tá, tipo, a galera levantou mesmo, né? E tava a praça de alimentação quase toda ali dançando. Como é que esse cara te acha? Se você não se divulga, se você na hora do palco não fala do seu nome, do seu projeto, do nome da banda, do seu arroba. Como é que esse cara... E lá no fundo tem um cara que tem casa de show, que é contratante, por exemplo. Tá sentado lá com a família, comendo uma sexta-feira à noite. E aí ele, pô, que legal. Só que esse cara às vezes esqueceu, achou maneiro, curtiu, mas... beleza, foi embora, não foi fazer contato com a banda nem nada. Se você só se divulga, por exemplo, pelo Face e pelo Instagram, cara, é muito mais difícil esse cara achar. O arroba Tafarel Lousada, é difícil dele gravar isso. Agora, se ele entra lá no YouTube, porque assim, o YouTube, o Google é uma ferramenta de pesquisa, inclusive a maior, de pesquisa. Se o cara coloca lá, ele não sabe que é Tafarel Lousada e banda, por exemplo, ele não sabe disso. Ele não gravou, ele não lembra, a maioria das pessoas, eu cheguei até a fazer uma enquete perguntando quantas pessoas, quando você vai num show, você grava o nome da banda? Aí se eu não me engano, tipo, 40% responderam que sim, 60% não. Você grava as mídias sociais dele, aí foi uma parada tipo 20-80, 20 não gravavam, né? 20 realmente gravavam e 80 não gravavam, porque é normal, né? E aí se o cara, se você tem o teu trabalho divulgado, por exemplo, no YouTube, o cara vai lá e coloca lá, show da banda no shopping tal, na data tal. Cara, vai estar lá. Ele já te achou, dali ele já manda um link, já faz um comentário, e aí ele já achou você. Então assim, às vezes a gente acha uma ferramenta que talvez não traga tanto retorno, tá aí um grande exemplo que vai te ajudar muito, entendeu? Bom, mas vamos lá. E nessa parte, cara, você já consegue aumentar aí essa base de fãs e seguidores, que é, por exemplo, esse exemplo que eu dei de fazer a live já te ajuda muito. Já te dá um engajamento, já te gera uma identificação do seu produto musical, porque a pessoa já consegue te visualizar, já entender o que você toca, qual é o seu estilo, o que você faz. E o principal, gera uma percepção de profissionalismo, porque está tudo ali, está tudo já vinculado ali, você já sabe qual é realmente a estrutura da banda. Beleza? Deixa eu só dar uma olhada aqui, porque às vezes fica só eu falando e vocês aí nos comentários. Vamos lá, Carolina Nori, qual é o melhor caminho para ganhar essa notoriedade dentro do seu nicho? Então, Carolina, eu vou ser mais específico com você no final, tá? Mas ótima pergunta, tá? E aí eu vou ser um pouquinho mais específico para responder, tá? Só tô dando uma interagida para não ficar só eu falando, vocês ouvindo, e eu fico curioso também de dar uma olhadinha ali no chat. Igor Knight, contratar alguém para me filmar compensa? Cara... então, aí essa eu vou responder que é bem prática, a gente já falou sobre isso. Igor, nesse primeiro momento não, cara. Se você já tem uma estrutura, realmente, se você já tem uma estrutura assim, que vale a pena você bancar alguém, não. Né? Porque você pode colocar isso em outra operação, entendeu? E vai te dar muito mais retorno, como por exemplo, investir isso no impulsionamento através das plataformas. Até porque as pessoas se conectam. Você vê que a gente está aqui, cara, basicamente a gente está aqui no estúdio, é uma câmera web e nada muito estruturado, não tem aquela superprodução de Globo, né? E as pessoas se conectam com isso, cara. Nas redes sociais,
as pessoas querem se identificar com pessoas que são próximas. Se chega a algo muito montado, você tende a não se identificar. Então, sinceramente, o que vale é o seguinte, ô Igor, cara, grava. O importante é o seguinte, grava. Não importa se vai ficar bom, se vai ficar ruim, se é alguém com uma câmera Full HD, grava e depois você avalia e posta ele, tá? Isso aí é o mais importante, beleza? Bom, era só para dar uma inteirada aí, para não ficar tipo muito só eu falando e vocês tipo um monólogo, né? É bom. As perguntas eu vou responder no final, mas era só pra gente falar. Então, agora nós vamos para a segunda parte, tá? A segunda parte a gente fala de criação de lista. Tá? A primeira parte, o conceito dela, que a gente acabou de falar, é justamente você pegar todos os seus materiais, todos os seus eventos. E aí, cara, eu esqueci de falar, mas você pode fazer o seguinte. Tem gente que falou comigo, né, nesse decorrer desses dias, o seguinte, cara, mas eu não tenho nenhum show marcado, eu tô fazendo as gravações aqui no estúdio mesmo, um ensaio, cara, isso também conta, sabe por quê? Porque você pode simplesmente gravar o seu ensaio, você pode simplesmente fazer uma live do seu ensaio para os seus fãs, para os seus seguidores. Sabe qual que é o mais importante nessa primeira etapa? Que é basicamente a criação ali dos conteúdos, a gravação dos seus eventos? É você ter a frequência. Se você porventura fizer todo esse processo de gravação e postar, um exemplo, você toca sábado e domingo, você toca 2 vezes na semana, e aí você foi lá e gravou esses 2 shows. Cara, se programa para pegar meia hora desse show e disponibilizar no YouTube e no Facebook. Por que não no Instagram? Porque o Instagram normalmente é a plataforma que coloca vídeos maiores, é o IGTV, e na maioria das contas ele só libera 15 minutos, tá? Isso são temas mais aprofundados, eu tenho lives, eu tenho vídeos falando sobre isso, mas e aí no Instagram você tende a colocar vídeos menores, né? Falando ali de stories, são vídeos pequenos, 1 minuto, né? 1 minuto e pouco, mas pelo IGTV até 15 minutos. Então você não coloca. E aí você pega esses vídeos maiores e coloca, tipo, pega meia hora de um vídeo inteiro e divulga, coloca o nome do local, onde você tocou, data, principalmente no YouTube, para servir como busca, por exemplo. E aí você vai divulgar também no Facebook. E no Instagram o que você faz? Edita por música. Se você tocou 5 músicas, cara, pega uma música, edita ela e sobe no Instagram. Se você fizer isso toda semana, olha a visibilidade que você vai ganhar. Você vai postar 2 vídeos por semana no Facebook e no Instagram. E se você puder fazer todo, por exemplo, editar, e tem umas ferramentas, por exemplo, bem práticas, para você fazer edição de vídeo. Às vezes o próprio celular já faz isso, sabe? Simplesmente cortar, né, do minuto 2 ao minuto 3, por exemplo. Você posta isso no seu Instagram. No momento que você posta isso no seu Instagram, e se você puder fazer isso todos os dias que eu falo assim, você edita 7 vídeos e sobe 1 por dia. Tem até como programar isso, tá? Mas você sobe 1 por dia. Cara, imagina que você tocou na casa de um camarada, não, tocou em algum evento no domingo. E aí chegou um possível contratante lá, mas ele não falou com você nem nada, mas ele passou a ter sua rede social, porque você, através da live, ele passou a te seguir, você divulgou e o cara te segue lá. E aí esse cara ele vai fazer show daqui, ele tem uma casa de show, ele vai ter que contratar, por exemplo, daqui a 1 mês. E aí você colocou o que a gente chama de frequência. Você teve uma frequência de, por exemplo, você botou vídeos maiores, aí ele consegue ver a sua interação, e vídeos menores, e aí todo dia chegou um vídeo daquele para ele. Todo dia. Cara, isso vai ficar muito frequente. Existe uma coisa na área do marketing para as grandes empresas que funcionam muito, porque é muito investimento, que é o que a gente chama de brand, né? A Coca-Cola, por exemplo, estampa o tempo todo o nome dela, o tempo todo Coca-Cola. E aí você chega a um ponto e fala assim, cara, a Coca-Cola não precisa mais disso, né? Pô, todo mundo conhece, todo mundo bebe Coca-Cola. Cara, o que eles estão fazendo é fortalecendo a marca dele, é o que a gente chama de brand. O brand é simplesmente o cara investe milhões para ele estar o tempo inteiro fortalecendo e criando o que chamam de top of mind, né? Que é, digamos assim, a primeira marca de refrigerante que vem na tua cabeça é a Coca-Cola. Porque os caras investem milhões, pesado nisso. Só que a diferença é que você não precisa investir milhões hoje através das redes sociais. Você pode inclusive não investir nada. Você tem uma conta, você tem uma internet, você pega aquilo ali, basicamente, vai lá e posta. Só que se você fizer isso todos os dias, igual uma Coca-Cola faz todos os dias, e gasta milhões, isso vai chegar para as pessoas e eles vão lembrar de você. Na hora de contratar, vai entrar por osmose. O cara vai falar assim, pô, essa banda tal tem que contratar, porque esse cara tá o tempo inteiro aparecendo aqui na minha frente e o negócio deve ser bom. Tá? E o principal, né, e aí só relatando lá a importância de você criar essa frequência. Tá? E aí agora nós vamos para a segunda etapa, que é a criação de lista.
que basicamente são a rede de contato dos contratantes. E aqui está uma fórmula muito interessante, porque quando você faz essa criação de rede de contatos, você faz isso através normalmente das plataformas, você tende a ter que estar impulsionando de alguma forma, né? O investimento é infinitamente menor, porque você não precisa divulgar, no caso dos músicos. Cara, você vai ter que divulgar a tua parada para contratante, vai ter que divulgar o teu negócio para, por exemplo, prefeituras, por exemplo, que vão contratar para eventos. Então você filtra especificamente isso. No momento que você filtra isso, você chega para a pessoa direto, né? E aí o seu investimento é muito menor. Você não tem que divulgar para 100 mil pessoas, você vai divulgar para aquelas 10 mil pessoas que nós usamos como exemplo. Então o investimento é infinitamente menor, beleza? E esse investimento, ele chega no teu público específico, tá? Esse público exato, esse público que realmente ele tem interesse pelo seu trabalho, beleza? E o melhor é que você não deixa dinheiro na mesa. O que eu quero dizer com não deixar dinheiro na mesa? Você não precisa estar divulgando para 100 mil pessoas, você vai botar dinheiro para divulgar para 10 mil pessoas. E aí seu investimento é infinitamente menor, beleza? E aí eu vou dar um exemplo para vocês. Você pode, por exemplo, com R$5 por dia, e aí no mês vai dar R$150, fazer uma divulgação através de um Facebook Ads, por exemplo. E aí eu cheguei, quem tem me acompanhado os stories, eu tenho postado quase que diariamente ali, que às vezes eu investi ali 60 e poucos reais e atingi 16 mil pessoas. Né? Isso com investimento mínimo, que qualquer um consegue fazer. E a melhor parte, você consegue mensurar. O que é mensurar? Quando você faz aquela divulgação na televisão aberta, dessas 100 mil, você não sabe quem realmente está interessado ali no teu negócio. Quando você faz esse investimento via internet, via Facebook, Instagram e até o YouTube, não, você consegue mensurar, porque você sabe a pessoa que realmente está interessada. E se não funcionar, você cancela, você pausa, você otimiza, você muda. Isso é bem fácil. Qualquer um pode fazer. Fazer essa manutenção aí de montar uma campanha, por exemplo, através de Facebook, não é tão complicado e qualquer um pode fazer e se atingir muita gente. Tá? Isso vão ser uma das formas de você aumentar o quê? A sua base de contato, a sua lista. Tá? Vai chegar no momento, por exemplo, para vocês estarem aqui, foi toda essa metodologia que eu apliquei para vocês. Primeiro eu peguei toda a minha base de conteúdo e fui divulgando. Todo ele, de forma gratuita. Simplesmente pegava e postava, pegava e postava, pegava e postava. Chega no momento que eu separei um valor como investimento para fazer a captação de que a gente chama de... para captação desses contatos, digamos assim. Que é o que vai funcionar para vocês também. E aí você vai lá e faz o que a gente chama de criativo, bota um videozinho lá e fala, galera, eu vou estar ao vivo aqui no tal dia, numa aula que vai falar sobre isso, o tema é esse. Você pode, por exemplo, falar assim, você que quer, né, que tem uma casa de show, que quer contratar uma banda no estilo X, Y, Z, nós estamos aqui preparados, clica aqui e receba mais informações. Cara, o cara clica ali, ele cai numa página, que aí ele vai colocar os dados dele, igual vocês fizeram, o e-mail, por exemplo, mas aí ele vai ver toda a tua história, ele vai ver que você tocou em tal lugar, que você tem depoimentos de contratante, outra coisa que não deu tempo de pontuar, porque é muito conteúdo. Você tem depoimentos de contratante que fortalece muito, cara. Imagina que você tocou na casa tal, e aí no final você foi lá, e aí cara, o que você achou? Alguém foi lá, e o que você achou? E aí você pega aquele, o cara tende a falar de forma positiva, e você pega aquilo ali e coloca lá em destaque, por exemplo, no seu Instagram. E aí você fez isso com 1, 2, 3, quando você vai ver, você tem lá 20 depoimentos. E aí, um contratante que chegou lá, você fez todo esse trabalho, captou esse contratante, ele forneceu o e-mail dele, chegou até você, ele viu toda essa estrutura, só que ele não te conhece, ele nunca viu, ele só está vendo o teu vídeo. Aí você fez toda a base, botou o vídeo, colocou a gravação dos seus shows, tudo isso, né? Fez toda essa operação, esse contratante, ele precisa do que agora? Ele precisa de uma certa tranquilidade, né? Para isso, para contratar. Contrato ou não, né? Não sei. Quando ele clica lá em contratante, que é o cara que é igual a ele, literalmente, e vê o depoimento de 20 pessoas, é basicamente igual à internet. Eu faço analogia com a internet. Você vai comprar qualquer coisa na internet por um site que você não conhece. Você nunca entrou naquele site, você nunca viu aquele site, mas viu uma puta promoção que chegou pra você. Você clicou e chegou lá nele. Quando você chega lá, qual é a primeira coisa que você faz antes de tomar a decisão de compra? Bom, já devem ter pensado. Você vai lá, literalmente, e vê as referências. Site bom, não é bom, entrega, não entrega, é fake, né? Você vai pegar as referências.
E para o contratante funciona da mesma forma. O cara vai te contratar, ele nunca te viu, você fez o seu anúncio chegar para ele, ele chegou até você, viu que você tem uma puta estrutura, já tocou em N lugares, e aí o cara quando vai clicar lá em contratantes, ele vê, se bobear ele conhece até alguém, ele vê ali 20 contratantes falando de forma positiva de você. Olha o poder do profissionalismo que isso gera e aumenta inclusive a percepção de valor. Porque esse cara começa a ver o teu trabalho na internet e vê que as pessoas estão elogiando o seu trabalho. Beleza? Isso é um dos pontos que vão fazer com que os contratantes te contratem, porque ele tem toda uma base, e o principal, gera uma percepção de valor enorme para ele. E aí talvez esse camarada vai chegar na tua plataforma e não vai te contratar porque ele vai achar que teu show é caro. E falando agora do terceiro, a gente falou que era um tripé, né? Que era basicamente o conteúdo, que são as gravações, a lista, que é a rede que é a opção dos contatos, e o lançamento, que é a abertura da sua agenda de show. Olha só que importante, cara. Olha a grandiosidade que isso gera para o teu negócio no momento que você chega nesse estágio de abrir a sua agenda de show para os contratantes, tá? Primeira coisa que você faz é abrir uma agenda anual. Ela pode ser uma agenda anual, você pode abrir uma agenda trimestral, semestral, tá? Mas qual é o grande lance? Você foi lá, botou todo o seu trabalho, né? As pessoas chegaram até ele, e sabe qual é o grande lance? Que nessa ocasião não é você que vai até o contratante. E aí tinha algumas perguntas aí. Não é você que vai até o contratante vem até você. Por quê? Ele já entrou na tua plataforma, já viu qual é o seu trabalho, já viu o que você toca, já viu que seu estilo é X. Se ele se identifica e precisa daquilo, ele vai até você. Não é você que fica batendo na porta dele lá e falando assim, fulano, deixa eu tocar aí, deixa eu fazer um evento aí, vamos fazer um experimental, se você gostar a gente passa a fechar. Não é assim, o cara já foi lá e ele já vem para te contratar, porque você já deu toda a estrutura para ele. O cara já viu teu ensaio, já viu teu show, já viu tua live, já viu tua quantidade de seguidores, já viu teu público, já viu depoimento de contratante, já viu depoimento de fãs, já viu que você tocou em N lugares, entendeu? Então aquilo ali não precisa mais para ele, é a mesma coisa que ele fosse te assistir num show, tá? Beleza? E aí você conseguiu o contato desse cara. E aí você faz o quê? Agora você disponibiliza sua agenda de show para eles. E no momento que você disponibiliza essa agenda de show para ele, olha só que coisa interessante. Eu particularmente não conheço nenhum processo assim, em que você abre a sua agenda, abre mesmo, fala assim, ó, um exemplo. Galera, vocês têm aqui, ó, tá aberto aqui para vocês, aí você tem uma base, né, de pessoas. Vamos supor que você tem uma lista de 100 pessoas, 100 possíveis contratantes. E você vai disparar isso para ele, por e-mail, né, e aí tem toda uma metodologia que é a nossa fórmula do Visão de Palco ensina. Você vai e abre essa agenda para ele, para esses 100 contratantes, e fala para ele o seguinte, ó, nós temos disponibilizado aqui de janeiro a março, e nós temos essas datas vagas. Se você já tiver alguma data comprometida, você marca que já está comprometida, e o restante você disponibiliza. E aí você já monta isso e já vai para ele com um valor, com um específico. E esse cara vai te contratar de forma eletrônica. É basicamente como se fizesse uma compra pela internet, e é exatamente isso. Ele vai marcar a data que ele quer, tipo quando você vai comprar, sei lá, uma passagem de avião, comprar uma entrada do cinema pela internet, uma entrada do teatro, você vai lá e marca a poltrona, o cara vai lá e marca a data. Eu quero a banda tal no dia 10 de fevereiro, beleza? Então tá, aí o cara vai clicar naquilo lá e vai agendar 10 de fevereiro. E aí ele vai entrar para uma página de pagamento, vai efetuar o pagamento daquilo, e aí a gente entra em pormenores, mas é basicamente isso. Cara, olha o nível de profissionalismo que você gera na mão desses caras. E sabe qual é o grande lance? Se esse cara não fechar a tua agenda desses 3 meses, sabe o que vai passar na cabeça dele? E aí a gente pode usar alguns gatilhos, que a gente chama de gatilhos da escassez. Você vai usar de forma íntegra, tá? Nada, fala assim, galera, ó, tá disponibilizada a agenda aqui para vocês. Se vocês não completarem, se vocês não bugarem, se vocês não marcarem lá a agenda que vocês precisam, né, que vocês querem, possa ser que vocês não consigam contratar a banda pelos próximos 3 meses, porque a gente vai estar com a agenda cheia. E aí você não vai ter a melhor data, não vai ter o melhor dia, tá? Você entendeu como isso? E aí o cara que já faz... E olha que facilidade tem para o contratante. Primeiro que o contratante ele pode já se organizar nos próximos 3 meses, por exemplo. Segundo, que para a banda, por exemplo, você começa a criar uma coisa que a gente chama de previsibilidade, que é o que a gente pontuou lá atrás, que não tem. Qual é o grande problema do músico? O músico, ele é basicamente como um profissional liberal. Ele é um profissional liberal, né? Você pode, por exemplo, ter 10 shows em dezembro, mas chegar em janeiro você tem 1.
E aí em dezembro, beleza, você foi lá, recebeu, gastou aquele dinheiro. Em janeiro, você vai viver de quê? Como é que você paga as suas contas? No momento que você abre a sua agenda e você de repente fecha 3 meses de agenda, cara, você já sabe que daqui a 3 meses você tem mais ou menos um ganho X. Ou bem próximo. Pode ser que um cancele por algum motivo ou outro, mas aí você vai fazer com que essa galera que vai te contratar, ele já fecha aquilo ali. E aí para ele já agendou, já fechou essa data, já bugou aquela data para ele já efetuou os pagamentos, você já recebeu, porque a gente usa algumas plataformas que te dão essa credibilidade, tá? Que o cara compra, ele pode até parcelar, mas você vai estar recebendo isso. Você já criou um caixa e, cara, você vendeu 3 meses do seu show. Só que, estou dando um exemplo de 3 meses, você pode abrir uma agenda anual, uma agenda semestral, por exemplo. E aí você pode simplesmente abrir uma agenda trimestral, fechar ela, ou semestral, e se não fechar ela toda, depois você fazer um segundo momento, o que a gente chama do lançamento, tá? Porque o grande lance é que você não pode abrir isso e ficar o tempo todo liberado, porque senão tira a percepção da escassez. O cara acha que, então, se eu não comprar hoje, eu posso comprar amanhã. Se eu não fechar o show dele hoje, eu fecho daqui a um mês. Não. Você vai dizer para ele o seguinte, cara, ó, do dia 1º ao dia 7, eu tenho essa agenda liberada. Chegou no dia 7, meia-noite, se vocês literalmente não fecharem a data, a agenda está fechada, vocês não conseguem contratar mais. Ah, mas aí eu ligo por telefone. E aí tem toda uma seriedade, tá? E aí, para aquilo ganhar realmente credibilidade na mão dos contratantes. E aí, basicamente, você vai e faz isso. Isso é um exemplo de você abrir a sua agenda. No momento que você faz isso, o que acontece? Se o cara não fechar do dia 1º ao dia 7 a tua agenda, ele não consegue mais nos próximos 3 meses seu show. Porque você tem 100 contratantes e de repente você tem ali, sei lá, a gente falou em 10 shows, você tem 30. Você tem 100 contratantes e você tem 30 agendas. Tá? Aí o cara pode até falar assim, cara, eu queria, e aí é claro, nessa agenda você vai disponibilizar horário e tal, porque você pode, claro que todo mundo vai querer o melhor horário, né? Tipo, para músico, sábado normalmente são os dias de maiores eventos, e para os contratantes eles têm um horário ali, normalmente entre 9 da noite a meia-noite, ou de 10, 11 a 2 horas, de acordo com cada negócio, mas aquele é o principal horário para contratação e para a banda estar tocando. E aí você pode usar a escassez do seguinte, você pode até não contratar agora, mas se você não se antecipar, o que vai acontecer? Você não vai pegar o melhor horário e nem a melhor data. Porque aí o cara tem um feriado, e aí tem todo um planejamento, porque a gente precisa ver as datas festivas, os feriados que tende a ter os eventos nas vésperas de feriados. Tem tudo isso. Então assim, no momento que você abre a sua agenda, cara, gera para ele o seguinte, ou eu contrato agora, ou eu me antecipo, ou faço isso, ou eu não vou ter a opção de realmente ter a melhor data, ter o melhor dia dessa galera. E vai gerando outras coisas, como principal, a previsibilidade para você, porque imagina que você consiga abrir a sua agenda anual. Você sabe que lá em novembro de 2020, você tem 6 shows, você não fechou tudo, né? Realmente não é simples você fechar uma agenda do ano inteiro, né? Nem os artistas de mídia, por exemplo, têm a sua agenda ali lotada o ano inteiro. E aí mas você sabe que você tem, por exemplo, 6 shows lá em novembro. Cara, a tranquilidade que te gera você trabalhar um ano inteiro e chegar em dezembro, saber que você tem 6 shows e que, claro, quando chegar em dezembro, próximo de dezembro, ou naquele último trimestre do ano, você vai abrir a sua agenda de novo e vai concluir, né, a agenda. Mas você já sabe que daqui a 6, 7, 8 meses, você já vai ter um ganho de X. Sem contar que se bobear, você recebe isso até antecipado, né? E isso já te gerou previsibilidade. Aí o músico pode fazer coisas, cara, que ele nunca pensou. Como, por exemplo, simplesmente reservar a agenda dele. Eu vejo isso acontece muito com minha esposa dentista. Minha esposa tem ocasiões que ela é profissional liberal. Se ela não trabalhar, ela não ganha. Igual ao músico, se vocês não trabalharem, não ganha. Se o cara quebrar um braço, uma perna, perder a voz, vocês não geram um negócio, não geram dinheiro. Tá? Mas chega um momento que ela vai lá e fecha a agenda dela. Essa semana eu vou viajar. Eu vou tirar 7 dias, um mês de férias. Só que ela tem, mal ou bem, ela tem uma previsibilidade. Ela sabe que ela vai, na média, apesar de ser liberal, mas que ela na média vai ter um ganho X a Y ali, porque os pacientes vão entrar. E para a banda da mesma forma. A diferença é que a gente não sabe. Por que a gente não tem previsão de ganho? Porque a gente não tem show fechado. Porque a gente vive de um mês após o outro, ou um dia após o outro. Ah, hoje eu tenho show, semana que vem eu já não sei se eu tenho show. Na outra eu tenho, mas na outra da outra eu já não tenho. E aí?
Quando você já sabe o seguinte, pô, os próximos 3 meses eu tenho show, beleza. Eu vou trabalhar um ano inteiro, ou vou chegar, vou reservar aqui, ó, esse mês, que é um mês que tende a ser fraco, tipo janeiro, né, mês de férias, para quem tem filho. Né, eu vou aproveitar que janeiro é mais fraco, em dezembro é pauleira, a valorização de cachê melhora, é o que a gente chama aí de um período de sazonalidade para os músicos, mas eu vou tirar o janeiro para quê? Para tirar minhas férias, então eu vou ficar o janeiro todo, não abro agenda em janeiro, não vou trabalhar, não quero saber, porque eu tenho 11 meses aí basicamente para estar trabalhando. Vai ser minhas férias como um trabalhador CLT, como um cara que basicamente sabe que vai ter uma férias por ano. Olha só que coisa interessante, tá? Cara, não tem mágica, o que tem é fundamentos, o que tem é metodologia, o que tem é muito esforço e dedicação, porque você tem que criar tudo isso, e você tem que estudar, para fazer isso como eu estudei e continuo estudando, porque a gente aprende a cada dia, tá? Mas olha só que legal, você consegue gerar inclusive uma fidelização com esse contratante, porque esse cara que você abriu, por exemplo, a tua agenda isso vai acontecer, tá? O cara que você abriu essa agenda do primeiro trimestre, ele vai ficar te agoniando para pegar a sua agenda do próximo trimestre. Porque, por exemplo, o cara vai falar assim, cara, mas aí tu vai tocar na casa dele, esse cara vai te assediar. Assediar da seguinte forma. Fala assim, cara, olha só, pô, vamos fechar. Olha como vira, o jogo vira, tá? Não é você falando assim, cara, vamos fechar a agenda aí já de 2 meses, 3 meses, 1 ano, pô, tocar fixo aí todo sábado. Não é você fazendo isso pra ele, é ele que vai chegar até você e vai falar isso. Vai chegar pra você e vai pontuar assim. Cara, ele vai chegar pra você e vai virar e vai falar assim, cara, vamos fechar aí os próximos 3 meses, cara, sem ter que ir lá na internet, não sei o quê. E aí você, claro, vai ter que gerar seriedade pro teu negócio. Pô, cara, a plataforma não tá na minha mão, isso já tem toda uma equipe que cuida, e aí você valoriza, você não precisa mentir. Tem alguém que cuida, né, que faz isso, e, pô, não tá na minha mão, cara. Só que é o seguinte, a gente tem uma data, nós vamos abrir a nossa próxima agenda dia tal. Velho, o cara vai ficar esperando a tua data abrir, a tua agenda do próximo trimestre abrir. Quando abrir, ele vai ser o primeiro a contratar. Porque ele já sabe que ele não vai ter o sábado liberado de todos os dias, do próximo trimestre. Que outras pessoas podem chegar na frente dele e contratar. E aí você vai estar divulgando aquilo para ele. E no momento que você tem ali 100 contatos, e aí eu estou falando de número hipotético, esses 100 contatos podem ser no início 1, 2, 10, e depois de algum tempo ser 1000 contatos, virarem 1000 contatos. Na hora que você montar essa base de contatos, depois você só vai retroalimentando as suas agendas. E vai chegar uma hora que você tem uma base tão grande de contatos que, cara, toda vez que você abrir a sua agenda, ela vai se bobear em, sei lá, 1 hora você já fechou a tua agenda do próximo trimestre. Quando chegar nesse nível, tu abre a tua agenda anual, por exemplo, que aí o cara vai contratar um ano inteiro, por exemplo, entendeu? É claro que isso não vai acontecer da noite pro dia. Você vai ter todo um trabalho para você colocar isso. Nesse momento, a gente começa a concretizar a nossa proposta, que é lotar a sua agenda e dobrar o seu cachê. E aí, né, e que seja até em 60 dias, por exemplo. Que aí muitas pessoas às vezes perguntavam, tem milagre? Não, não tem milagre. Sabe o que vai acontecer? Você vai abrir a tua agenda. Depois de um determinado tempo, o cara vai clicar e vai marcar a tua agenda ali, sei lá, 2 shows, 12 shows no mês, por exemplo. Né? E vai chegar uma hora que você vai ter mais contratantes do que tempo para tocar. A não ser que o cara queira fazer um evento numa segunda-feira, numa quarta-feira, eventos às vezes meio mortos, né? Mas as principais datas, esse cara vai querer o teu sábado de 10 a 2 horas da manhã. E aí você vai começar a ver o que? A valorização do seu trabalho. Você vai começar a ver a demanda, ou seja, você vai ter muito mais demanda. E quando você tem mais demanda, o que acontece? O teu produto valoriza. E quando você valoriza, você tende a cobrar mais pelo seu produto. E às vezes o seu show é o mesmo que você fazia 1 ano atrás, antes de usar essa metodologia do visão de palco. É a mesma, exatamente a mesma. Você toca ao mesmo tempo, o mesmo repertório, né, tudo. Só que a sua percepção de valor extra-palco, que é o que a gente fala, o visão de palco, é justamente essa visão ampla. Não é uma visão que você só está em cima do palco tocando e vendo o público. É uma visão que você tem toda uma holística de 360 graus, onde você olha todo o processo, entendeu? E aí quando chegar nessa etapa, cara, eu consigo te concretizar isso sem sombra de dúvida nenhuma, que eu loto a sua agenda e dobro o seu cachê em 60 dias. Depois que você teve toda uma base, né? Quando eu falo em 60 dias, em algumas ocasiões o cara vai fazer isso de repente 1 dia ou até menos. Porque na hora que você abrir essa agenda, já vai ter tanta gente te aguardando para fechar os seus melhores dias, os melhores horários, que na hora que você abrir a sua agenda, em 1 hora, em 1 dia, a tua agenda tá fechada ali com as melhores datas. Aí vão ficar o quê? De repente, um sábado, 9 da manhã, um domingo, meio-dia, que não tende a ter muitos eventos, são talvez mais
né? E aí cada um tem a sua realidade, entendeu? Cada um tem um estilo. Eu sou cover, eu sou banda autoral, eu sou banda independente, né? Eu faço tributo, né? Aí cada um vai ter um pouquinho dessa realidade, entendeu? Só que é o seguinte, até agora é o máximo que eu consigo gerar de conteúdo para vocês em uma aula, tá? Eu vou precisar o seguinte, que a gente passe por um outro passo, que vocês dêem um novo passo nessa jornada comigo, e eu vou fazer uma oferta para vocês, tá? Uma oferta que realmente, assim, vão fazer com que a gente leve o trabalho de vocês para um outro nível. Vamos lá. Bom, só para vocês entenderem, tá? O que é o Visão de Palco? Visão de Palco, na verdade, é um curso online, tá? Ele vai ser 100% online, tá? Onde você vai, por exemplo, ter o benefício de implementar e assistir em qualquer lugar, em show, em viagem, você está fazendo uma turnê, você está dentro do carro, você tá viajando, você está num hotel, você pode fazer isso em qualquer lugar, beleza? Então assim, sei lá, você chegou cedo, tá no camarim, tô de bobeira, eu vou ficar lá, passei o som, pô, 9 da noite, vou tocar meia-noite, tem 4 horas de bobeira, você pode pegar isso e estudar, porque isso vai ser aplicável no seu dia a dia, vai ser aplicável na verdade naquele show, tá? Você vai ter que implementar as coisas na prática, beleza? E assim, o que isso de certa forma resolve? Você pode aplicar esse método de acordo com o seu tempo, tá? E você pode rever quantas vezes forem, porque o curso é online, e aí você vai conseguir, por exemplo, assistir isso da onde você estiver, tá revendo isso, adaptar ao seu tempo, para você conseguir ver isso várias vezes, beleza? E o que isso pode te ajudar muito, entendeu? Você pode viver exclusivamente da música, tocando e ser bem remunerado por isso. Justamente porque você aplicou toda uma metodologia que tem fundamentos. Pelo que vocês virem, tem todo um fundamento, uma base, tem passo a passo. É o seguinte, nós vamos dividir isso como módulos. Só para vocês entenderem, o primeiro módulo, a gente vai falar um pouquinho do princípio do marketing musical. O que é o marketing musical? Tá? E o benefício é o seguinte, vocês entenderem como se aplica os fundamentos do marketing musical. Beleza? E o marketing musical é o seguinte, só para vocês entenderem, é o marketing adaptado aos músicos, ou seja, para os músicos através das mídias, das redes sociais, das plataformas ou da internet. Tá? Qual o problema que isso vai resolver, cara? Você vai saber exatamente o que fazer para ter resultado dentro do marketing musical em geral. Tá? E uma das coisas que vão te ajudar muito é você ter resultado na hora que você vai aplicar a metodologia. Beleza? Bom, vamos lá. No módulo 2, nós vamos falar justamente, nós vamos começar aqui os 3 pilares. Tá? Esse curso está resumido em 5 módulos. E aí no módulo 1 a gente fala da introdução, para vocês entenderem, né? Se familiarizarem com o nome, com a ferramenta do marketing musical. E no módulo 2 a gente vai abordar todo aquele conteúdo que é basicamente o conteúdo igual às gravações. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre as gravações. E qual o benefício disso? Você vai saber o passo a passo das gravações e quais os materiais escolher. E aí foi um pouquinho da pergunta, né, que foi feita anteriormente. Como é que eu faço? O que eu gravo? Contrato um videomake, né? E aí tá tudo dentro desse conteúdo do curso, beleza? E qual o problema que isso resolve? Então, cara, isso faz o seu show ser visto por muitos fãs e por muito mais fãs e contratantes, que é toda essa metodologia da parte da gravação que está no módulo 2. Tá? E aí o que isso resolve? Qual o sonho? O que te ajuda? Começa a ver o barato nesse módulo que você vai ver o seguinte, você começa a ver os resultados do seu trabalho através da interação com o público nas redes sociais. Por quê? Na hora que você começa a postar, as pessoas começam a interagir, começam a falar, começam a te seguir, começam a te perguntar. E aí isso é legal, a gente sente que o nosso conteúdo, igual quando vocês fazem comentários, isso pra mim é legal, porque eu sei que o que eu tô passando pra vocês tem relevância pra alguém, né? É claro que eu não vou ter, isso não vai ter relevância pra 1 milhão de pessoas, mas se tiver pra 100, pra 20, pra 10, pra 1, é sinal que alguém a gente está contribuindo, a gente está ajudando de alguma forma, beleza? No módulo 3 a gente fala da lista, que é basicamente a rede de contatos, construir essa rede de contato, e aí o benefício é que você cria uma lista de contatos das pessoas, né, para que se interessam pelo seu trabalho musical. Não é assim, eu tenho uma lista de contatos de 100 mil contratantes. Não, eu não preciso ter uma lista de contatos de 100 mil contratantes, porque eu não tenho 100 mil datas. Mesmo que todos queiram me contratar, eu não posso. Eu preciso ter, por exemplo, uma lista de contratantes de 100 pessoas, mas que as 100 pessoas, o meu produto, o meu material musical tem a ver com ele. Eu toco rock, o cara que faz sertanejo não vai nem ver o meu material, eu nem quero que ele veja. Claro que ele em alguma ocasião pode mudar o estilo, pode te chamar para complemento, tudo bem. Mas se não é a pegada dele, eu não preciso que o meu material chegue para ele, beleza? Bom, vamos lá. E isso de alguma forma atinge um grande número de fãs e contratantes, né, junto com o seu trabalho, beleza? E aí o quarto módulo,
só para vocês entenderem que são, né? O quarto módulo é o módulo lançamento, que é a abertura da sua agenda, tá? O benefício que isso disponibiliza a sua agenda de show para contratação a nível semestral, anual, trimestral, do jeito que você quiser, te gera isso resolve um problemaço, que é gerar previsibilidade de ganho. Você começa, no momento que você vendeu 3 meses, 6 meses do seu show, você tem uma previsão de quanto você vai ganhar daqui a 2, 3 meses, beleza? E isso aí gera o grande sonho, de certa forma, que você consegue lotar sua agenda e valorizar o seu cachê. Esse acho que é o principal aí no geral. Bom, é o seguinte, nós vamos entregar esse curso para vocês, e aí isso aí é importantíssimo eu frisar para vocês. Cola aqui comigo, dá uma paradinha aí para vocês entenderem o seguinte. O que acontece? Esse curso, ele vai ser entregue normalmente de forma semanal, tá? Ele vai ter mais ou menos um período de finalização de 60 dias para a gente colocar todo esse material, subir ele na plataforma, numa área de membros que você vai ter acesso, tá? E essa turma a gente vai começar, nós vamos disponibilizar, a primeira turma ela vai iniciar no dia 17/2, tá? Por quê? Porque justamente a gente precisa de um time, após a gente finalizar todo esse processo aqui, de subir todos os materiais que a gente já tem material gravado, por exemplo, né? E aí vai rolar um brainstorm onde eu vou pegar conceitos e ideias de vocês para estar dividindo também, para a gente estar alimentando cada vez mais, tá? É um aprendizado o tempo inteiro, eu estou aqui levando um puta conhecimento para vocês, mas eu costumo dizer, estava trocando ideia com o Tadeu, que é o seguinte, cara, quando você ensina, o melhor é que você aprende mais do que você ensina. E você faz o teu cérebro exercitar. Você tá falando uma coisa aqui, daqui a pouco você lembra de outra, começa a ter outra ideia. Pô, e fica massa, cara. Show de bola, entendeu? E aí esses módulos, o que acontece? Você pode assistir o módulo e ir implementando de acordo com o seu tempo. Por isso que também nós vamos liberar o módulo de forma faseada. Se eu te liberar o módulo todo, qual é a minha preocupação com isso? De você pular as etapas, de você sair do módulo 1, que é o módulo introdutório, e já ir para o módulo 2 sem entender a base. Ou sair do módulo 2, que é o módulo onde a gente tem que criar a base de gravações, de conteúdo, e já querer montar a lista para já fechar show. E aí você não fez a base. Cara, é igual uma casa. Se você não tem um alicerce bem montado, não adianta você montar a parede e depois ir para o telhado. É basicamente isso, né? A base são os conteúdos gravados e postados, né? A base estrutural. As paredes são as listas, as redes de contatos, e o lançamento é o telhado. Se você não monta a base, não tem uma base bem montada, cara, quando chegar no telhado ele tende a cair. Na hora que você for abrir a sua agenda para vender, por que não está vendendo? Porque você não criou uma boa base, beleza? Então por isso que a gente divide e vai entregando isso faseando por módulos, para dar tempo da galera também ir acompanhando e não ficar pulando etapas, beleza? A situação que resolve é porque esse módulo você não vai pular etapas, né? É basicamente isso. Vamos lá. Bom, e aí, dentro desse contexto como um todo, desse curso do Visão de Palco, dentro dessa metodologia, a gente vem com bônus para ajudar vocês. Como é que funciona esse bônus? Esse bônus vão ser fornecidos 4 consultorias online de 1 hora, num período de 1 ano. Basicamente, a cada trimestre a gente vai dar uma consultoria. Tá? É como se a gente tivesse linkado ali a liberação, a agenda de vocês. Essa consultoria vai ser diretamente comigo, tá? A gente fala de 1 hora, é mais ou menos estimado, mas isso não impossibilita nada que a gente vá se falando em outras ocasiões, nas nossas ferramentas digitais. Tá? É só para vocês terem uma ideia que de alguma forma vocês não vão estar sozinhos nisso, não vão estar simplesmente, beleza, estou aqui estudando um curso, tive uma dúvida com como é que eu falo, com o que eu falo, em qual ocasião eu tiro essas dúvidas, né? Então a gente leva essa consultoria para depois de um determinado tempo que você estudar, começar a aplicar, a gente ir lá, parar com você e dar uma consultoria, literalmente, uma mentoria ali em cima, isso aqui está faltando, isso aqui está alinhado, você precisa gravar mais vídeo, precisa postar, a sua base de lista está pequena, a sua agenda, ao invés de liberar anual, vamos liberar um pouquinho menor para a gente criar uma percepção de valor. Cara, são N situações, mas é só para vocês saberem que vocês não estão sozinhos, e aí é o bônus que eu vou fornecer para vocês e vai ser diretamente comigo, beleza? E aí eu já disse do benefício, que é esse acompanhamento direto dessas análises, que vão diretamente ali comigo para a gente estar acessando isso, tá? Vamos lá, os problemas que resolve tirar, o principal é você poder tirar essas dúvidas e aplicar a metodologia, tá? Porque eu sei que gera muita dúvida. Como vocês já estão perguntando aí, já estão gerando algumas dúvidas, vão gerar mais ainda na hora que você estiver estudando o conteúdo como um todo, tá? E o grande objetivo é você conseguir atingir o resultado de forma rápida e eficiente, que é o principal, beleza? E aí, só para a gente dar mais uma inteirada aqui, coisa rápida, vamos lá. Beleza, a gente vai responder as perguntas aí, vamos lá. Bom, e aí eu queria falar para vocês o seguinte, cara. Deixa eu só dar uma voltar aqui para a gente dar uma confirmada.
Beleza. Além desse bônus da consultoria, a gente na verdade tem um outro bônus, vai ser o segundo bônus que eu vou fornecer para vocês, que é basicamente o seguinte: eu vou enviar para vocês, diretamente para sua casa, um super brinde surpresa, que vai ser entregue diretamente na sua casa, tá? Esse brinde vai ser algo que vai te ajudar, por exemplo, a acompanhar e evoluir a evolução da sua agenda, vai te ajudar a organizar a sua agenda de show e vai ver a evolução, ou seja, vai ver a sua agenda ali sendo lotada. Beleza? Bom, e aí eu queria pontuar para vocês o seguinte, cara. Só para vocês entenderem o seguinte, quanto, por exemplo, qual seria o valor, por exemplo, desse curso, dessa metodologia no mercado, tá? Primeiro que eu particularmente não conheço, estudei, busquei, não vi nada parecido, nada que desse esse nível de conteúdo de contribuição para vocês. Esse é o primeiro ponto, tá? E é o seguinte, mas fazendo uma pesquisa entre outros produtos em si, eu verifiquei o seguinte: uma metodologia nesse nível de conhecimento, liberação, de via internet, de mentoria junto, de estar acompanhando, de envio de brinde, de vários modos sendo liberado via internet, cara, no mercado isso tem mais ou menos um custo de R$3.000. Só para vocês terem uma ideia, isso é uma base para a gente pontuar para vocês, tá? Sabe qual é o grande lance disso? Sabe aqui, vem aqui comigo para vocês prestarem atenção numa coisa. Sabe qual é o grande lance disso? Lembra lá no início que nós pontuamos o fato de você fazer mais ou menos, ter um cachê de R$350 mais ou menos, né? E aí falando aí, por exemplo, de um cachê médio, se você, por exemplo, fechar, por exemplo, sei lá, 10 shows, você tem 3.500. Então, assim, se essa metodologia realmente te ensinar, e ela, na minha opinião, né, pela minha vivência, pela implementação, eu não tenho dúvida disso, mas é claro que você que está de alguma forma, aí do outro lado vai ter que olhar todo o processo para entender, entendeu? Essa metodologia é a seguinte: você vai ver que de 1 a 4 shows, e aí é claro por que eu falo de 1 a 4 shows? Porque, assim, de 1 a 4 shows você consegue literalmente bancar um investimento. Tá? E aí eu falo de investimento porque, assim, se você consegue uma ferramenta que você hoje, se você faz 10 shows e você tem a possibilidade de fazer 20, 30, se você hoje ganha R$1.000 por show, você pode ganhar 2.000 por show, isso não é um custo, isso é um investimento. Investimento para mim é sinônimo de você multiplicar aquilo que você ganha, beleza? Então, assim, se você tem mais ou menos uma média de ganho, com esse investimento que você vai fazer, se você fechar um show com essa metodologia, de acordo com o cachê, né, de acordo com o cachê de cada um, de 1 a 4 shows, você já bancou isso. Então, se através da minha metodologia, você basicamente fechar 4 shows, por exemplo, dentro daquela realidade de 350 por músico, você já bancou o investimento, beleza? E aí, dali pra frente é só lucro, e aí no investimento você começa a ver o lucro dele, beleza? Só para vocês terem uma noção do que isso pode gerar e proporcionar para vocês. Vamos lá. Bom, e agora eu quero falar um pouquinho para vocês o seguinte. Tá, e aí beleza. Ah, pô, Tafarel, mas aí o valor é 3.000, o investimento desse curso. Cara, eu vou fazer uma conta aqui que vocês vão entender perfeitamente. Primeira coisa é que você tem a possibilidade de trabalhar isso à vista ou parcelado. Tá? O parcelado pode ser inclusive em 12 vezes no cartão ou no boleto à vista. Tá? Você tem essa possibilidade também. Só para você ter uma ideia, o custo disso por dia custa R$ 2,70. Ou seja, dividir 365 dias pelo custo dessa metodologia, que para mim é inovadora, custa R$ 2,70. Cara, eu botei aqui, até fiz uma ponderação, que isso aqui é menor do que uma passagem, isso é menor do que um lanche na rua, entendeu? Basicamente é isso. Agora vamos lá. No parcelado, só para ficar claro para vocês, como é que ficaria isso? Qual seria o nível de investimento? Você teria 12 parcelas de R$ 914, tá? É isso mesmo. Seriam apenas 12 parcelas de R$ 914. Isso aí, para mim, é o preço de uma pizza no final de semana com os amigos. Então, se o negócio está apertado, eu sei que o mercado musical em si, como um todo, tem uma certa dificuldade para todo mundo, mas se você vê que está um pouco apertado, cara, priva um pouquinho de um lazerzinho ou de outro, né? Isso por algum tempo, depois que você implementar, esse retorno vai voltar aí rápido para você. Tira a pizza do final de semana, uma pizza lá do mês, por exemplo, que, né, nesse valor de 12 parcelas de R$ 97,14, você consegue literalmente implementar todo esse conhecimento, toda essa metodologia. Bom, e aí só para vocês entenderem, o curso à vista ele custa R$ 997, tá? Para você que quer comprar ele à vista, e para você que quer comprar ele parcelado, R$ 1.165,68, que aí você consegue isso fazendo uma conta de parcelar até 12 vezes. Você pode parcelar em quantas vezes você quiser, e aí fica a seu critério. Beleza? Bom, vamos lá.
E aí o que acontece, né? Toda compra, e eu quero gerar para vocês agora o que a gente chama de garantia. Primeiro que é o seguinte, toda compra online, agora começa a tirar a responsabilidade de vocês e joga nas minhas costas, tá? Para vocês entenderem o nível de confiança que eu tenho nessa metodologia. Primeiro que toda compra feita pela internet, toda e qualquer compra feita pela internet, ele tem uma garantia de 7 dias, tá? Isso é direito do consumidor, compras online. Se você recebeu o produto, se você não gostou do produto, se você não gostou do produto, você tem 7 dias para devolver. Esse é o primeiro ponto. Só que não satisfeito com isso, porque assim, para mim eu tenho uma tranquilidade enorme, eu te gero uma garantia incondicional. O que significa isso? Eu não te dou 7 dias, eu não te dou 10 dias, 20 dias, eu vou te fornecer 30 dias para você adquirir, comprar essa mercadoria, comprar esse curso, essa metodologia, implementar isso e ver qual o resultado que vai ter. Você tem 30 dias para... Esse é um curso, basicamente, que você não vai ter mais do que 30, 40 horas, por exemplo, né? E você conseguiria estudar isso, sei lá, pegar isso direto aí uma semana, né? 15 dias, sei lá, até 30 dias no máximo. Que 30 dias, assim, você que toca, que tem aquela correria, você conseguiria estudar tranquilo. E no final de 30 dias, você estudou o curso todo, não funcionou, você acha que não te agregou em nada, cara, você simplesmente vai lá no meu e-mail, manda um e-mail para a minha equipe, para o meu suporte, e eu te devolvo o seu dinheiro, devolvo o dinheiro integral para você. E é simples, clicou lá, pediu o suporte, falou, ó, eu gostaria de devolver, é um e-mail, eu te devolvo. Por que eu faço isso? Porque eu tenho uma tranquilidade que isso vai te trazer retorno, tá? Só que não satisfeito, eu te gero uma segunda garantia, que é o seguinte, eu vou te dar 90 dias também. Caso você venha optar por isso, só que essa garantia ela tem uma condição. Eu te forneço 90 dias, são 3 meses. Em 3 meses você já trabalhou, você já estudou, você já adaptou e já retornou esse valor para você e você já vai para a parte do lucro, tá? Desse investimento. Você tem 90 dias, por exemplo, para retornar isso. Mas de que forma? Foi lá, clicou no suporte, retornou, isso vai chegar até mim e nós vamos fazer 1 hora de consultoria com você. Vai ser feito toda uma mentoria para entender o passo a passo, o que faltou, o que foi feito, porque assim, eu preciso entender que você também fez a sua parte. Não adianta você ir lá, adquirir, comprar o curso e você não implementar. E eu vou ser muito sincero, eu também não quero ninguém aqui que compre o curso, porque possa ser que para algumas pessoas, de repente, seja um valor tranquilo, né, que dê para pagar de boa, até porque realmente é acessível para qualquer um, R$ 97,00 por mês, por exemplo, é acessível para qualquer um, mas eu não quero ninguém aqui que venha nenhum desinteressado, nenhum desavisado não, por isso que aqui a gente fala para um grupo seleto de músico. A gente não está aqui para ficar... Por quê? Isso vai chegar até mim, eu vou ter que ter tempo, eu vou ter que dar consultoria, eu vou ter que dividir isso com você, eu vou ter que estar levando informação para você, e eu não quero uma pessoa que literalmente não estudou nem o módulo 1, 2, 3 ou 4, né? Como é que esse cara vai conversar, como é que a gente vai dialogar de igual para igual, se ele nem concluiu a leitura, né, dos módulos, a implementação disso? Então assim, eu não estou preocupado com o que vai vender ou o que não vai vender, estou preocupado que quem vai vender se comprometa, entendeu? Por isso que se a gente fornece um produto 100%, né, tudo liberado, a pessoa não se compromete, porque no momento que ela não coloca o dela na reta de certa forma, ela não se compromete com aquilo, beleza? E aí o que eu faço? Eu faço essa devolução do dinheiro para vocês, você tem 90 dias, fui lá, você pediu, eu fiz a consultoria, verifiquei. Se realmente você não teve o retorno em 90 dias implementando a metodologia, você foi lá e implementou e não teve o retorno desse dinheiro, não fechou lá de 1 a 4 shows, cara, eu te devolvo o seu dinheiro, ou seja, os quase R$ 997, e ainda te devolvo R$ 200 só pelo seu tempo que você gastou. Mas sabe por que eu faço isso? Essa hora que o macaquinho vem para minhas costas, sai da sua? Porque eu tenho total tranquilidade que essa metodologia vai funcionar para você. Só que você tem que implementar. Por isso que eu coloco 90 dias, porque eu vou lá te monitorar, eu vou lá te mentorar, eu vou lá verificar se realmente você está fazendo todo o procedimento. Beleza? Então vamos lá para a próxima etapa. E aí dúvidas vocês podem estar pontuando aí, colocando aí, tá galera? Vamos lá. E bom, foi a parte da garantia. Agora vamos... Bom, e aí como é que funciona? Só puxar aqui. Como é que funciona esse processo aí, basicamente, para a gente depois fornecer todos esses conteúdos e a garantia? Bom, aí é o seguinte, cara, nós vamos ter uma data limite para compra, tá? E a data limite é o seguinte, você vai ter que se inscrever para concorrer a uma vaga, né, do curso do Visão de Palco, tá? Como eu falei, é uma oportunidade para um grupo seleto de músicos específico, e você vai ter o seguinte, cara, você vai ter até a próxima terça-feira, dia 11, meia-noite, às 0 horas, para você estar tomando essa decisão de fazer esse investimento, de você se
de você seguir uma nova etapa, de você buscar uma nova oportunidade aí, com mais conhecimento, com mais informação, beleza? Então assim, só para vocês entenderem, a deadline disso, isso vai finalizar na próxima terça-feira, dia 11. Eu não estou preocupado se vai ter 1 aluno, se vai ter 0 alunos, se vai ter 10 alunos, se vai ter 1 milhão de alunos. Eu vou encerrar ela no dia 11. Sabe por que eu vou encerrar no dia 11? Porque eu tenho certeza que assim, eu vou precisar colocar todo um esforço para entregar o melhor para os alunos que vão entrar. Então se tiver 1 ou 1 milhão, entendeu? Eu não estou preocupado. No dia 11 eu encerro. Meia-noite eu encerro. Ah, Tafarel, pô, cara, eu fiquei sem tempo, pô, eu toquei o final de semana inteiro, pô, eu não pude, eu tive isso, eu tive problema familiar, eu tive problema pessoal, profissional. Chegou lá no dia 12, meia-noite e 1, não vai ter possibilidade de comprar. Não vai ter nem, você vai clicar lá e vai estar lá, ó, aguarde a próxima turma. Vai ser literalmente assim, curto e grosso. Por quê? Porque eu preciso mais uma coisa. Sabe por que eu faço isso? Porque eu preciso que você se comprometa. E se você acha que é algo interessante para você, se você acha que é algo que realmente vai trazer um retorno para você, então você não vai ficar esperando até o dia 11 para tomar uma decisão, para fazer aquisição, para comprar. Você vai tirar suas dúvidas todas hoje, eu vou responder todas elas, a gente vai cair para dentro e você vai sentar o dedo e vai querer mudar realmente a sua estrutura profissional, beleza? Então é por isso que eu boto uma data limite, para que você não fique prorrogando e nem leve com a barriga. Porque se eu deixar isso um mês, eu compro. Não, eu não quero o cara que vai ficar procrastinando, o cara que vai pensar em se eu vou comprar, se isso vai ser bom ou não. O cara que tenha certeza. Porque o cara que tem certeza que vai fazer esse investimento, ele vai também implementar, beleza? Bom, vamos lá. E agora é o seguinte, cara. E aí, nesse momento, eu vou falar um pouquinho pra vocês. Assim, a gente já está encerrando, só pra vocês entenderem, né? A gente já está encerrando. E aí, esse momento é o seguinte. Eu preciso passar 2 opções pra vocês. Tá? E aí, nesse momento, você tem 2 opções. Beleza? A primeira opção é o seguinte, cara. Você não compra, você fica na mesma situação, você mantém essa dificuldade do dia a dia, você toca de vez em quando, você não consegue manter ali, fazer a música se tornar sua principal fonte de renda, você simplesmente continua na inércia, né? De certa forma não se movimenta, não busca algo novo, não busca um aprendizado, tá? Você pode simplesmente tomar essa decisão e não tem problema nenhum. É uma decisão sua, você pode ficar à vontade, tá? E não tem problema nenhum, eu vou continuar jogando conteúdo gratuito para vocês, não vão ser um conteúdo tão completo, porque infelizmente não dá para entregar tudo, né? Mas eu vou continuar divulgando lá, vocês vão ter acesso às minhas redes e toda semana vocês vão receber conteúdo como hoje foi postado, por exemplo, gratuito, independente de qualquer coisa, só que infelizmente não consegue ser tão completo, beleza? Você pode simplesmente continuar nisso na INS e daqui a pouco, de repente daqui a 2, 3, 4, 5 anos, olhar para trás e ver outros músicos que tomaram a decisão de repente fazer esse investimento e ter sua vida ali mudada, transformada musicalmente, beleza? Essa é simplesmente a primeira opção para você e aí você fica à vontade, tá? E a segunda opção é o seguinte, cara, as inscrições estão abertas, as oportunidades de você participar aí do melhor curso de lotar a sua agenda e dobrar o seu cachê está aberta, tá? Essa é a hora que você vai lá, tira todas as dúvidas, tá? Você pode simplesmente vir comigo nessa trajetória que a gente vai caminhar junto, que nós vamos desenvolver, nós vamos buscar, sim, um objetivo muito maior para você, tá? E o principal, isso vai te levar de forma muito mais rápida, porque você até pode tentar fazer isso sozinho, só que as chances é que você já fez isso há muitos anos. Você já vem tentando fazer isso sozinho. E se você não conseguiu agora, você precisa de ajuda. Você precisa de auxílio. Você precisa de um direcionamento. Você precisa de uma metodologia. Você precisa saber que você precisa fazer a etapa 1, 2, 3, 4, 5 para daqui a um determinado período você começar a colher esses frutos. E no momento que você aprende a metodologia, você não desaprende nunca mais ela. No momento que você passou a adquirir aquele conhecimento, começou a ver a sua agenda que tinha 2, 3, 5, 10 shows, passaram a ter 20, passaram a ter 30, cara, vai chegar uma hora que você ou vai aumentando cada vez mais o valor do seu show, ou você vai limitando a sua agenda ou trocando em outros horários, entendeu? Essa é a etapa, entendeu? Ou você faz isso, toma essa decisão, vem buscar uma nova realidade, um novo sonho, vem buscar um reconhecimento de fãs, contratante, entendeu? E fazer com que a música vire a sua principal fonte de renda, entendeu? E trabalhe principalmente com aquilo que você ama, né? Essa é a grande possibilidade. Então assim, só pra gente finalizar aqui, deixar claro pra gente ir pros comentários, você tem essas 2 opções, continuar na inércia ou vir comigo para esse novo desafio, para essa nova etapa, para a gente partir para um novo objetivo, para fazer vocês chegarem o seu nível musical, o seu trabalho musical, realmente chegar num outro estágio. Beleza, galera? Bom, era isso que eu tinha para passar para vocês, e aí deixar claro, as inscrições estão abertas, eu vou mandar aqui no link